Olá pessoal, bom dia. Vamos dar prosseguimento no estudo de posição relativas, né? Já estudamos posição relativas de retas, posição relativas de uma reta e um plano, né? De reta e plano. E agora nós vamos estudar posição relativas de dois planos, tá? Então vamos lá, vamos entender melhor. Bem, pessoal, inicialmente eu vou começar com esse axioma, tá? Ele diz exatamente pra gente: se dois planos distintos possuem um ponto em comum, tá? Então, eles possuem pelo menos mais um ponto. E, portanto, uma reta, tá? E, portanto, uma reta. Bem, você poderia entender, né? Se você tem dois planos assim, né? Por exemplo, só visualizar aqui. Você tem dois planos, certo? Tem um plano e um. Aí você pegaria um outro plano, né? Meio que esse outro plano iria cortar aqui nesse plano. Tá? Deixa eu só ver aqui quanto seja um pouquinho errado. Tá? Poderia passar, né? Então, esse plano, imagina, se ele tem um ponto em comum bem aqui, então ele teria que ter no mínimo mais um, e portanto ele teria essa reta toda aqui nesse plano, tá? Ok? Espero que tenha dado para entender. Tá, então é nesse sentido aí que esse axioma atua. Bem, vamos lá à definição, tá? Definição. Dado dois planos, eu vou denotar esses planos de π1 e π2, tá? Dizemos que, olha, π1 é paralelo a π2 e a interseção de π1 e π2 for vazio. Na verdade é assim, né? Se π1 for paralelo a π2 e a interseção deles dois for vazia, então eu posso dizer que eles são paralelos distintos, tá? Dentro, por exemplo, de acordo com esse entendimento, por exemplo, você tem um plano aqui, né? Aqui no solo, e aí você tem o outro, né? Então, aqui em cima. Aí, se a interseção deles dois for vazia e eles forem paralelos, então eles são paralelos distintos, tá? Se eles forem paralelos, mas se a interseção de π1 com π2 for exatamente π1, que é igual a π2, tá? Ou seja, se a interseção for um deles, então significa que um está em cima do outro, por exemplo, assim, são iguais, né? O π1 e π2 são paralelos coincidentes, tá? São paralelos coincidentes. E se π1 e π2 são transversais, aí, ó, vem nesse caso, naquela história que eu estava dizendo para vocês, tá? A gente já teria, por exemplo, esse exemplo aqui. Ou secantes, então π1, a interseção de π1 com π2 é uma reta, tá? De acordo com aquele axioma, por exemplo. Ó, a gente teria π1 e π2 transversais, ou seja, um corta o outro, tá? Então, a interseção deles dois daria exatamente essa reta R aqui, tá? Essa reta R bem aqui, tá? Essa reta R. Tem os dois planos, π1 e π2, a interseção deles dois daria uma reta. Tá, vamos à nossa proposição. Olha, sejam π1, ou seja, o π1 é o plano dado por essa equação geral. A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. Tá? E aí daqui você já tira aqui o vetor normal desse plano π1, quem é? É o vetor cujos componente é A1, B1, C1, tá? Lembre-se que eu estou usando resultados anteriores, tá? Que a gente já viu nos vídeos passados. Ou seja, os próprios componentes do vetor normal são os caras que aparecem multiplicando x, y, z, respectivamente. Então, a gente tem que o vetor normal N1 é exatamente o vetor normal para esse plano π1. E π2 dado para a seguinte equação geral. A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Tá? Então, o vetor normal para esse plano π2 pode ser dado por esses componentes. Dois planos, tá? Eu estou tomando dois planos. Então,
Vamos começar agora a análise realmente da posição relativa desses dois planos. Bem, ó, π1 vai ser paralelo a π2, tá? Se somente se N1 e N2 são coplanares, tá? E aí você pode usar, ou seja, para eles serem coplanares, então, o que significaria? Que um deles é combinação linear dos outros, tá? Lá atrás a gente viu isso. Ou seja, se um deles é combinação linear do outro, significa que existe um alfa, tá? Pertencente a reais, esse alfa diferente de zero, tal que o N1 seria, por exemplo, igual a alfa N2, tá? Com N1 e N2 exatamente esses vetores normais aqui, tá? Aos planos, π1 e π2 respectivamente. Então, ó, quando que dois planos vão ser paralelos? Quando os vetores normais deles são paralelos, tá? Ou seja, você tem essa relação, tá? E é natural, tá, pessoal? Porque, observe, deixa eu ver se tentar escrever aqui para vocês. Vou tentar, tá? Não deu. Não deu, aparentemente travou aqui. Tá, mas já dá para entender assim, né? Você tem, digamos, um plano π1, tá? Então, ele vai ter um vetor normal aqui, certo? Vai ter um vetor normal. Aí você teria um outro plano mais aqui em cima, ou mais embaixo. Um outro vetor normal. Se esse vetor normal desse tem a mesma direção desse, significa, por exemplo, porque se ele tivesse mais inclinado, aí a direção do vetor normal já muda. Mas se o vetor normal tem a mesma direção do vetor N1, tem a mesma direção do vetor normal do N2, então esses dois planos precisam ser paralelos, tá? Então é basicamente nesse sentido que a gente está dizendo. Então, N1, π1 é paralelo a π2 se os seus vetores normais são paralelos, tá? Perfeito. Ou seja, isso acontece. Neste caso, pessoal, a gente ainda tem dois... eles podem ser... Pode acontecer dois casos, né? Ou eles podem ser paralelos distintos ou coincidentes. E aí, pessoal, quando eles vão ser coincidentes, ou seja, um meio que em cima do outro, tá? Quando D1 é igual a alfa D2. Quem é D1, pessoal? D1 é exatamente esse cara aqui, ó. Tá? É esse cara aqui, ó. Ou seja, meio que o termo independente do plano π1. E quem é D2? É esse cara aqui, ó. É meio que o termo independente de π2. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Esses planos vão ser coincidentes se D1 for alfa D2, tá? Ou seja, isso aqui note que é uma combinação linear mais de dois números, né? Ou seja, eu estou escrevendo D1 como se fosse um múltiplo de D2, tá? D1 e D2 pertencem ou seja, você pode identificá-los exatamente no plano dado, tá? São números reais. E quando eles vão ser distintos, pessoal? Quando D1 é diferente de D2, tá? D1 é diferente de D2. Perfeito. Então, ó, π1 é paralelo a π2. Perfeito. Então, ele pode ser duas coisas. Ou ele pode ser coincidentes, ou ele pode ser distinto. Para ser distintos, D1 precisa ser diferente de D2. Para ser coincidente, D1 tem que ser alfa D2. Tá? Perfeito. E o outro caso, pessoal, é quando π1 e π2 são transversais. Aí, nesse caso, a gente estaria um caso dessa forma, tá? Se π1 e π2 são transversais, então, o que a gente tem? Eles vão ser transversais se e somente se, tá? Ou seja, os vetores normais não são paralelos, tá? E aí não precisa fazer mais nada. Basta verificar que os vetores normais não são paralelos, e aí você conclui que os planos π1 e π2 são transversais, tá? Ok. Vamos a alguns exemplos. Olha, inicialmente eu vou tomar esses dois planos, π1 e π2, dado por essas equações. Note que essas equações são as equações vetoriais do plano, tá? Equação vetorial do plano. E aí, ó, observe que vamos tomar os seguintes vetores normais a π1 e pι2. A gente, na discussão, nas aulas passadas, a gente já viu, tá, pessoal? Que, por exemplo, um vetor normal para esse π1 seria exatamente dado pelo
produto vetorial exatamente desses vetores V1 e V2 que determinam o plano, tá? Então, o N1 poderia ser dado por V1 e V2, onde V1 e V2 são exatamente esses vetores aqui, ó, que meio que determinam esse plano Π1, tá? Perfeito. Aí você calcula esse produto vetorial. Ou seja, você tem esse produto vetorial é dado por essa notação, né, que é uma espécie, que é uma notação que induz a um determinante, tá? Tá? Então, aqui, ó, você meio exclui linha e coluna, calcula aqui, né? Ou então faz daquela forma, como eu já disse, né? É esse vai nesse, esse vai nos dois que sobra aqui. Aí você volta. Esse vai nesse, os dois daqui vai no último daqui e o 1 vai nesses dois. É o que a gente chama de regra do coração, tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Fez esses cálculos aqui, tá? E aí, isso daqui, ou seja, I menos 2I dá menos I menos J mais K. Então, eu tenho esse vetor, 1 no I, menos 1 no J, 1 no K. Então, esse aqui é o meu vetor N1, tá? E aí, eu já posso determinar o meu plano N1. Para o plano Π1, ele tem vetor normal N1 e ele passa por qual ponto, pessoal? Tá aqui, ó. É exatamente esse ponto aqui, ó. É quando alfa e beta for zero, tá? Então, aqui a gente tem esse ponto que pertence ao plano, tá? Então, ele passa por esse ponto P1, que é dado por esse vetor, por essas componentes, tá? Perfeito. Aí eu faço a mesma coisa para o plano Π2, tá? Ou seja, ele é determinado por esses dois vetores. Um vetor normal seria dado exatamente pelo produto vetorial de V1, U1 e U2. E ele vai acabar passando por esse ponto aqui para quando alfa e beta for zero. Tá? E aí eu faço a mesma coisa para cá. Tá aqui o produto vetorial de U1 e U2. Fazendo aquela conta que eu já mostrei, tá? Aqui, 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 tá? Aí eu meio que determino meu. Então, ó, observe. Fazendo aqui, ó, fica menos 1, menos 2, 2, na direção de I, 2I. Aí pega esse cara aqui, menos 1K, menos K. Aí pega esse cara, menos 1, como tem um 0 aqui, daria 0, tá? Aí não coloca. Agora volta. Ó, menos 1 vezes menos 1 dá 1, só que é menos 1, porque é menos da forma, então ficaria menos K. 2 vai no 1 que sobra aqui. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Como é menos esse cara, então ficaria 2. 2J. E aqui no final daria 0. Então, o determinante é dado dessa forma e o vetor N2 é exatamente esse vetor aqui. 2, 2, menos 2, tá? Perfeito. Portanto, o plano Π2 ele tem vetor normal, aqui, que a gente já terminou, e ele passa por esse ponto P2, que a gente pode ver exatamente aqui, tá? Tá aqui o P2, 1, 0, 0. Ok? Ok. Agora, note que, pessoal, N2, quem é o N2? Tá aqui, ó. Acabei de calcular. 2, 2, menos 2. Eu posso pegar, meio que escrever esse vetor N2 como se fosse menos 2 vezes. Menos 2, escalar esse vetor. Porque, ó, se eu faço 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. 2. Menos 2 vezes menos 1, mesma história, né? Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Tá? Então, eu posso reescrever dessa maneira. Só quem é menos 1, 1, pessoal? Aqui, ó. Menos 1, menos 1, 1. É exatamente o vetor N1. Então, o que eu estou escrevendo? Que o N2 é igual a menos 2 N1. O que eu estou dizendo? Que N2 é paralelo a N1. Se N2 é paralelo a N1, eu concluo que o plano Π1 é paralelo a Π2, tá? Perfeito. Então, se o plano Π1 é paralelo a Π2, eu tenho dois casos a analisar, né? Ou eles podem ser coincidentes, né? Ou eles podem ser paralelos distintos, tá? Em particular, precisamos analisar, precisamos determinar as equações gerais do planos Π1 e Π2 e, consequentemente, quem é D1 e D2, tá? Porque é exatamente isso que eu tenho que ver, ó. Olha aqui, ó.
Se o π1 é paralelo a π2, então, no caso isso aqui acontece, tá? Então, quando eles vão ser coincidentes? Quando D1 é igual a alfa D2. Quando eles vão ser paralelos e distintos, se D1 é diferente de D2. Mas, para mim poder fazer isso, eu tenho que saber quem é D1 e quem é D2. Aí, como eu vou adquirir exatamente essa equação geral? Note que dado P pertencente a D1, a π1, eu posso definir exatamente esse novo vetor aqui, tá? Que ele é exatamente P1P. P1 é um ponto de π1, tá? P1 é um ponto de π1, é o ponto que eu peguei bem aqui, tá? Tá aqui, ó, ponto de P1. É esse ponto aqui. Esse ponto tá no plano. E aí agora eu tô pegando um outro ponto qualquer no plano também. Aí eu determino um vetor que é exatamente determinado por esses dois pontos. Aí a gente já sabe, né? P1P é P menos P1. Aí faz a diferença dos dois vetores, calcula o vetor, tá aqui. Sendo N1 um vetor normal, então, se ele é normal, plano, então, por exemplo, você tem o plano, né? Você tem o plano, tá aqui. Então, se N1 um vetor normal, ele forma um ângulo de 90 graus com qualquer vetor aqui, diretor do plano, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui que eu peguei, P1 e P2, P1 e P, por exemplo, a gente teria que ter que o produto escalar do vetor normal com esse vetor aqui que eu peguei no plano, né? Peguei um vetor determinado por dois pontos no plano, então ele está no plano, tá? Então, esse produto vetorial precisa dar zero. E é isso que eu faço para me determinar a minha equação geral. O produto escalar, estou falando produto vetorial para produto escalar, tá? O produto vetorial é N1 e esse vetor precisa dar zero. Aí, lembrando que N1 é exatamente esse vetor, P1, P2 eu acabei de calcular aqui em cima, que é esse vetor. Calculo aqui, né, fica menos 1 vezes essa primeira componente, então vai ficar menos x mais 1. Menos 1 vezes a segunda componente, vai ficar menos y mais 1. Uma vez a terceira componente, fica z1 menos 1. Fazendo as contas aqui, pessoal, fica com menos x, menos y, mais z, né, que é esse cara aqui, aí fica, ó, 1 mais 1, 2, menos 1, 1. Então, tá aqui, olha, π1, ele tem essa equação geral, tá? E aí eu já sei quem é o meu D1, tá? D1 aqui é o termo geral, o termo independente que aparece aqui. Então, D1 é 1, tá? Por outro lado, pessoal, eu faço a mesma coisa, o mesmo raciocínio para o plano π2, tá? Então, ó, eu tenho que o N2 escalar esse ponto P2, que é o ponto que eu tomei lá no plano inicial, tá? E esse ponto P, que é um ponto qualquer, quando eu faço produto escalar, ele precisa ser zero. Onde P2P é exatamente P menos P2. Onde P é exatamente um vetor arbitrário do plano π2, tá? Fazendo esse produto escalar aqui, tá? Novamente, pessoal, você precisa ver quem é o P2, tá? O P2 a gente já viu. Tá aqui, ó, P2 é 1, 0, 0. Então, quando eu faço aqui, ó, esse P menos P2 ficaria x menos 1, tá aqui, y menos 0, y, z menos 0, z, tá aqui. Faço produto escalar, então fica 2x vezes 2 vezes esse, daria 2x menos 2, 2 vezes esse, daria 2y, menos 2 vezes esse, daria menos 2z, igual a 0, tá? Aí, ajeitando aqui, né, eu tenho que π2 é dada para essa equação geral. 2x mais 2y menos 2z menos 2. É esse menos 2 que aparece aqui, ó. Menos 2. Então, tá aqui o nosso D2. E aí, você observa que D2 é igual a menos 2, né? Eu posso escrever como se fosse menos 2 vezes 1. Como D1 é exatamente 1, então fica menos 2 D1. Então, eu tenho que D2 é igual a alfa D1, onde alfa é igual a menos 2, tá? Então, eu concluo que π1 e π2 são coincidentes, tá? De acordo com aquela ideia que eu estava dando inicial. Um outro exemplo, pessoal, que eu posso trazer aqui para vocês, eu tenho meu plano π1, tá? Dado dessa maneira, eu tenho meu plano π2 dado dessa maneira. Daqui a gente já tira todas as informações necessárias, tá aqui. D1, V2, U1, U2, P1, P2, tá? Você já tira tudo o que for necessário aí. E aí aqui você tem o teu vetor normal, o primeiro plano, né, o N1,
que é exatamente o produto vetorial entre V1 e V2, que é dada por esse determinante. Aí você faz aquele cálculo que acredito que todo mundo já sabe fazer, tá? Fazendo o cálculo aí, faz as contas aqui. Isso daqui dá 5i mais 5j, ou seja, e mais 0k, né? Poderia colocar mais 0k. Então, o vetor normal aqui, o primeiro plano, é menos 5, 5, 0, tá? E para o plano π1, temos, ou seja, n1, ou seja, para esse plano π1, o vetor normal é esse vetor que eu encontrei aqui, e ele passa por esse ponto P1, que é 4, 2, 4, certo? Aí eu vou fazer agora análise para o plano π2. Bem, o vetor normal é dado, um vetor normal é dado exatamente por essa produto vetorial entre esse e esse, tá? A mesma coisa que eu estou fazendo anteriormente, pessoal. Por isso que eu não estou indo mais direto aqui, senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, ou seja, o produto vetorial entre esses dois vetores. Aí você calcula o produto vetorial entre esses dois vetores. Você chega aqui, 4i mais k menos 4j. Ou seja, 4 na direção de i, menos 4 na direção de j, mais 1 na direção de k. Então, tá aqui o teu vetor normal n2, tá? E aí, para o plano π2, a gente conclui que esse vetor aqui é o vetor normal é π2, n2, está aqui, e ele passa por esse ponto P2, que é exatamente o ponto que eu peguei exatamente daqui, ó, 3, 0, 0. Certo? Note, pessoal, que eu estou usando as definições da equação vetorial do plano para concluir que P2 aqui está em π2, tá? Eu estou usando essa ideia. Aí, pessoal, o que você percebe? Que o N1 não é paralelo a N2, tá? Olha, observe. Quem é N1? 4, 2, 4. Quem é N2? 4, menos 4, 1. Ele não é paralelo. Faz uma coisa. 4, quer dizer, aqui é menos 5, não é? Menos 5 está para 4. Assim como 5 está para menos 4. Assim como 0 está para 1. Isso é verdade? Não, pessoal. Por exemplo, aqui daria menos 5 quartos é igual a 0? Não. Então, os vetores não são paralelos, tá? Isso implica que π1 e π2 são transversais, certo? Se os vetores não são paralelos, eles são transversais, certo? É a segunda, o item 3i lá da conclusão. Agora, pessoal, vamos tomar o item C aqui, um outro exemplo. Aí a gente já tem dois planos dados na sua forma da equação geral, né? Ou seja, a gente tem a equação geral do plano, tá? Note que aqui eu poderia colocar mais 0, né? Que seria o termo D2, por exemplo, tá? Só para você já ver que o D2 é 0. Bem, de acordo com... Quando está dado na equação geral, é muito mais fácil, né? Porque você já tira o vetor normal direto, tá? Ou seja, quem é o vetor normal? É o vetor que tem essas componentes, 2... menos 1, 2. Está aqui o vetor normal para π1. O vetor normal de π2, 4, menos 2, 4. Está aqui. Tá? Aí você observa o seguinte, que N2 é 2N1. Olha, observe. Poderia colocar 2 em evidência aqui, tá? Aí, para mim voltar para cá, 2. Para mim voltar para cá, menos 1. Para mim voltar para cá, 2. Então, 2 menos 1, 2. Quem é esse 2 menos 1, 2? N1. Então, observe que eu posso escrever N2 como se fosse 2N1. Ou seja, N2 é paralelo a N1. Se eles são paralelos, os planos π1 é paralelo a π2. Aí, se eu tenho que π1 é paralelo a π2, então tem dois casos a analisar. Ou eles são paralelos distintos, ou eles seriam lá concorrentes, tá? Então, nesse caso, aí observe que eu já tenho aqui, ó. Observe que D1 é menos 1. E quem é D2? É 0, que não aparece, tá? Que é diferente, ou seja, D1, que é menos 1, é diferente de D2, que é 0. Se eles são diferentes, então a gente conclui que eles são paralelos distintos, tá? Perfeito, pessoal. Esse exemplo aí foi bem direto, tá? Pessoal, uma observação interessante que eu trago aqui para vocês é a seguinte, tá? Bem, se o N1 ele é paralelo a N2, tá?
Isso implica que existe alfa, um real não nulo, tá? Tal que o N2 é alfa N1, tá? Perfeito. Isto é, se o N1 ele tem essas componentes e o N2 essas, então a gente está dizendo que existe um alfa pertencente a R, tal que essa igualdade é satisfeita, tá? Ou seja, eu só estou substituindo aqui e passando o alfa multiplicando as componentes. Aqui no lugar do N1, estou colocando A1, B1, C1, passo o alfa multiplicando. Certo? Assim, pessoal, o que eu posso dizer? Olha, um ponto qualquer, P, dado da seguinte forma, x0, y0, z0, ele vai pertencer ao plano π1 se ele satisfaz a equação geral do plano, certo? Uma vez que a equação geral do plano é ax mais by mais cz mais d, 1, tá? Na verdade, o plano π1 lá, eu tomei como se fosse a equação geral A1x mais B1x mais C1z mais D1 igual a 0, tá? Equação geral. Aí, como eu estou dizendo que esse ponto pertence a esse plano, o que eu estou dizendo, pessoal? Que ele satisfaz a equação geral. Então, no lugar do x, que estaria aqui, y e z, eu vou colocar quem? x0, y0 e z0. Então, eu tenho essa equação, certo? Então, A1x0 mais B1 y0 mais C1 z0 mais D1 igual a 0. Tá. Só que por essa igualdade aqui, eu tenho que... O que eu tenho, pessoal? Que A2... Na verdade, eu ainda não estou usando essa igualdade. Eu vou primeiro multiplicar tudo isso aqui por alfa, tá? Multiplica tudo por alfa, tá? Multiplicando tudo por alfa, ó, vai ficar alfa A1 mais alfa B1 mais alfa C1, zero, né? Mais alfa D1, certo? Mais alfa D1. Multipliquei tudo por alfa, vezes alfa vezes zero, que dá zero ainda. Perfeito. Agora sim, pessoal, eu vou usar essa relação aqui, ó. Eu vou usar essa relação, porque, ó, observa aqui, eu tenho alfa 1, alfa B1, alfa C1. Só que por essa igualdade aqui, ó, eu tenho que alfa 1 é exatamente A2. Alfa B1 é exatamente B2. Alfa C1 é exatamente C2. Então, eu uso essa relação aqui, tá? E concluo que isso daqui é A2, x0, mais B2, y0, mais C2, z0, mais alfa D1, tá? Igual a 0. Aí, pessoal, eu peço para vocês recordarem. Qual é a equação geral do plano π2? Tá? Plano π2 é A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a 0. Observe, pessoal. O que é que está acontecendo aqui em cima? Está acontecendo que eu tenho essa equação daqui de baixo aplicada no ponto x0, y0, z0. Por isso que no lugar do x está aparecendo x0, no lugar do y está aparecendo y0, no lugar do z está aparecendo z0, tá? Então, eu teria essa equação aplicada no ponto x0. Só que aqui tem uma diferença, que em vez de aparecer D2, está aparecendo alfa D1. Então, para realmente ser a equação do plano π2 aplicado no ponto P aqui, aplicado no ponto P, o que precisaria acontecer, pessoal? Valesse essa igualdade aqui, ó. Alfa D1 precisaria ser igual a D2. Se isso for verdade, eu poderia substituir aqui no lugar de alfa D1 por D2 e eu teria exatamente a equação do plano π2 aplicado no ponto P, que tem essas componentes. Ou seja, eu estaria dizendo que P pertenceria exatamente ao plano π2 também. Certo? Então, pessoal, por que eu estou fazendo isso? Eu estou dando uma justificativa por que o ponto P pertence ao plano π2 se somente se alfa D1 precisa ser igual a D2. Olha aqui, lá no início da nossa aula, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu disse o seguinte para vocês, ó. Olha,
Cadê? Onde eu defini? Tá aqui, ó. Quando π1 é paralelo a π2, ou seja, esses dois vetores aqui acontece isso, então temos dois casos a analisar. Ou eles são coincidentes, é quando isso acontece. Para ser coincidente, que significa o quê, pessoal? Que todo ponto de P1 precisa ser ponto de π2. Então, por isso que lá eu peguei um ponto aleatório qualquer de π1, um P, dado pelas componentes x0, y0, z0. Eu peguei pertencente a π1, tá? E aí, eu quero provar que esse ponto P pertence a π2 também. E aí, a condição que eu estou dando aqui é que D1 seja igual a alfa D2, certo? Ou D2 seja igual a alfa D1, não importa, tá? Aí você deveria pensar, por quê o D1 precisa ser alfa D2? Aí, agora eu estou justificando por quê, pessoal. Eu estou justificando aqui nessa observação por que isso é verdade, tá? Nessa minha observação aqui, ó, eu usei essa ideia eu tomei aqui os vetores paralelos, então eu teria essa condição aqui. Aí eu estou falando, olha, o ponto P pertence a π1, se somente se isso aqui acontece, ou seja, satisfaz a equação, multiplica por alfa, eu chego nisso. Aí eu estou dizendo, olha, esse mesmo P, ele vai pertencer a π2 se valer essa igualdade aqui, ó, alfa D1 foi igual a D2. Ou seja, eu estou dizendo que os planos π1 e π2 vão ser coincidentes se isso acontece, tá? Desde que o N1 seja paralelo a N2, tá? Então, eu estou justificando para vocês por que eu uso aquela condição. Uma outra observação, pessoal, é o seguinte. Se eu tenho π1 e π2 dado por essas equações gerais, então, π1 é paralelo a π2 se somente se N1 é igual a alfa N2, tá? Ou seja, todo vetor que é paralelo a π1 é também paralelo a π2. Ou seja, dessa forma você poderia concluir que π1 é paralelo a π2, tá? Essas são umas coisas que a gente viu anteriormente, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Como você estudar a posição relativa entre dois planos, tá? Basicamente, é essa análise que você tem que fazer aqui, ó. Verifica os vetores normais dos planos. Verifica se eles são paralelos. Se for paralelos, você tem dois casos. Ou eles são coincidentes ou eles são distintos. Aí você precisa verificar a equação geral do plano para verificar quem é D1 e quem é D2 e verificar quais dessas duas casos acontece. Se os vetores normais não forem paralelos, então eles são transversais, os planos, tá? E aí, eu espero que vocês tenham entendido essa análise, perfeito? E a gente fica por aqui, então, tá? Tá bom? A gente fica por aqui e na nossa próxima aula a gente continua com nossos estudos, tá? Até a próxima.